Aposto que você que está aí em casa já comprou ou ganhou de presente uma planta bem bonita, mas que foi crescendo e ficou muito grande para o vaso original. Pois bem, a nossa parceira Fernanda vai mostrar agora o que deve ser feito em situações como essa. Confira. E hoje, para a gente aprender como montar um vaso para receber plantas ornamentais, estou recebendo aqui, mais uma vez, a Fernanda, que é engenheira agrônoma e paisagista. Fernanda, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa Agrofag. Muito obrigada, Reinaldo. Obrigada, pessoal, pelo convite. Para quem está assistindo, então, tem essa curiosidade, quer fazer o cultivo, vamos passar, então, como que é esse procedimento, né? Isso, então hoje eu vou ensinar o pessoal de casa como pode estar fazendo vocês mesmos em casa o plantio, né? Como é o passo a passo correto para a gente poder ter essas plantas ornamentais bem bonitas em casa. Então a gente compra ou ganha algum vasinho, né, de planta. O Reinaldo, ele vem assim, geralmente nesses vasos menores, e chega o momento que eu preciso transplantar essa planta ornamental para um vaso um pouco maior. Então eu vou mostrar como é o passo a passo para a gente fazer essa montagem, tá? Primeiramente, então a gente vai precisar de um vaso de sua preferência, bonito. Sempre observar se o vaso está com um furo embaixo. Esse aqui eu não furei ainda, depois eu vou fazer o furo nele, que ajuda a escoar a água, né, quando a gente vai molhando, para não ter excesso de água dentro do vaso, tá? Feito isso, primeiro eu vou fazer uma camada com material para ajudar na drenagem dessa água, tá? Então aqui eu trouxe de exemplo a argila expandida, que eu posso estar utilizando de dreno no fundo, tá? Então eu vou fazer uma camada, mais ou menos aí uns 2, 3 dedos no fundo do meu vaso, tá? Então eu vou estar colocando aqui. Isso depende muito, essa quantidade depende muito do tamanho do vaso ou não? Sim, a altura vai ser mais ou menos sempre essa. Então se o vaso ele for maior, eu vou acabar utilizando um pouco mais de argila para estar fazendo o fundo dele. Aqui essa quantidade que eu estou colocando, vai sobrar um pouquinho aqui ainda. Já consegui fazer o meu fundo aqui. Se o pessoal quiser ver como que fica, então essa quantidade mais ou menos que eu coloco aqui dentro, tá? Por que que é importante eu ter esse material no fundo? Quando tiver o excesso de água, ele vai evitar que fique água muito encharcado o solo, sabe? Fique água acumulada no solo. Então, por isso que é importante eu ter essa camada de drenagem também. E quando a gente tem o furo no vaso, ele impede também entupimento ali desse furo. Por isso que é importante ter esse material de drenagem. Sempre que eu tiver água em excesso no vaso, ele acaba impedindo, por exemplo, oxigenação desse solo, e a planta ela pode sofrer com isso, né? Ela pode apresentar folha seca. Então a pessoa acha que está faltando água, mas na verdade ela está com excesso de água ali, né? Porque falta oxigênio para a planta. Então, feito isso, e materiais, eu posso utilizar argila expandida, posso estar utilizando, se você tiver em casa, caquinhos de tijolos, algum outro material inerte, eu posso estar utilizando de fundo, não precisa ser necessariamente essa argila expandida, tá? Pode ser qualquer outro material. Feito isso aqui, a gente coloca essa manta, que a gente chama manta de bedim. Então eu vou cortar um quadradinho e vou colocar aqui no fundo, tá? Então a gente vai acomodar ela por cima da minha argila expandida ou de outro material que eu estiver utilizando, tá? Ela também vai ajudar a não sair terra ali por baixo, pelo buraco que a gente fez no vaso, tá? Então, feito isso, a gente preparou o fundo do vaso, tá? Agora, eu venho com o meu substrato. Então, a gente vai colocar um substrato de boa qualidade. A gente vai começar fazendo uma camada. Vou colocar mais um pouco. Tem uma composição específica para esse substrato, o mais indicado? Esse daqui ele tem composto de humus, terra vegetal, humus e carvão, algumas outras misturas. É uma mistura pronta que a gente já usa própria para o plantio das plantas ornamentais, tá? Ela ajuda na boa drenagem também. Então, mais ou menos, eu já preenchi aqui 3/4 do meu vaso, tá? Agora, nesse momento, a gente pode já trazer a planta ornamental. Então, eu sempre aperto assim um pouco a lateral do vaso para soltar o torrão dela. A gente faz a retirada. Essa terra que vem aqui dentro, Reinaldo, eu posso estar aproveitando ela para o plantio, tá? A gente vai fazer aqui a retirada. Quanto mais eu conseguir tirar inteiro esse torrão dela, melhor para a planta, tá? Eu vou acomodar ela no centro do vaso. E vou preencher com mais substrato aqui na lateral.
E aí nós continuamos aqui preenchendo, acomodei a planta, continuo preenchendo aqui com substrato em volta da minha planta. Lembrando que aqui você só apoiou, você não aprofundou ela, né? É, só apoiei ela, que dei a altura ali com o substrato. Agora eu venho preenchendo, depois eu vou sim apertar ela. E lembrando que essa planta aqui que eu tô fazendo o transplantio, ela é uma alocácea. Ela é uma folhagem, ela gosta de sombra, tá? Então é uma planta bem legal para a gente ter em ambiente interno, tá? Então seja na sua casa, seja no seu escritório, você pode ter ela. Lembrando que ambiente interno é sombra, mas não é escuro total, tá? Então ela precisa sim de certa claridade, mas ela aguenta ficar em ambientes com menos, não precisa de luz direta, digamos assim, né? Então, ambientes claros, mas é meia sombra. O cuidado com ela, a gente pode estar regando essa planta aqui de 2 a 3 vezes na semana. É uma boa opção aí para as pessoas que gostam de colecionar, né, folhagens, plantas ornamentais. Ela é uma excelente opção. E no caso, esse procedimento, esse passo a passo, vale para todas as outras plantas também, no caso? Vale para todas as plantas ornamentais. É só seguir esse passo a passo, tá, da montagem. Sempre primeiro o dreno, depois a manta e depois o substrato. Então você pode estar reproduzindo isso aí para outras plantas ornamentais, tá? Então agora aqui no final, a gente dá uma boa apertada para ela ficar bem firminha. A gente tirar aqui os espaços. Aqui vai caber mais um pouquinho de substrato ainda. E já estamos finalizando. Agora, para dar um acabamento e ele ficar bem bonito esse vaso, a gente pode vir aqui com a casca de pinhos, ó. Essa aqui é a casca tamanho P, uma casca menor, que fica proporcional ao vaso. Então, ela ajuda, além de deixar bonito, ela ajuda a segurar a umidade também do solo. Então, eu venho e coloco ela de acabamento aqui por cima. Por isso é interessante não completar todo o vaso com o substrato, deixar esse espaço para... Eu deixo sempre um espacinho, né, não até a borda, eu sempre deixo um espacinho, que daí ainda vem com esse acabamento, então ele vai subir um pouquinho, né? Ó, então assim a gente já finaliza o vaso. Pode ser utilizado também pedrinhas, seixos que a gente chama, né? Seja o caramelo, seja o branco, tem pessoas que têm preferência, né? Mas esse aqui fica bem legal, principalmente pela questão que ele ajuda a segurar a umidade, né? Então ele fica bem legal. E a gente sempre dá uma limpada aqui na borda do vaso e assim a gente Tá prontinho. Finaliza, tá prontinho e vocês podem estar reproduzindo isso para outras plantas também. Ótimo. Para quem tiver alguma dúvida ou mais alguma curiosidade, pode entrar em contato contigo também. Claro, pode entrar em contato comigo, pode ser através do meu Instagram, Paisagista Menegusso Fernanda, ou ainda pelo da Odonata Paisagismo, ou pelo meu WhatsApp também, que está aberto aí para as pessoas que tiverem dúvidas, está entrando em contato comigo, que é o 45 99930 0483. Certinho. Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa AgroFag. Obrigada, Reinaldo.